Gente, nessa noite eu vou falar um pouco sobre a transformação da água para o vinho. O tema da minha noite é da água para o vinho. Repete comigo, da água para o vinho. E antes de eu começar a mensagem, eu queria fazer primeiramente um experimento aqui com vocês. Vocês topam? Vocês topam? E para isso eu queria chamar uma pessoa, mas assim, o Espírito Santo já me direcionou para quem eu ia chamar, porque eu sou muito espiritual. Quando a pessoa chegou aqui no lugar, na igreja, eu falei, é ele que eu vou chamar. Quem vocês acham que eu vou chamar? Não, claro que não, gente, a gente está aqui sempre. Vou chamar o Tiaguinho. Tiaguinho é estourado, gente. Tiaguinho é usado como todos os exemplos dessa igreja. Então hoje não vai ser diferente. Vem cá, menino. Vem cá, meu filho. Cadê a salva de palmas para o Tiaguinho? O Tiaguinho, gente, ele chegou, sentou aqui na frente, eu falei, tá crente mesmo. Aí no meio do culto foi lá para trás. Apoia a G7. Apoia a G7, tá bom, tá perdoado, né? Então, eu vou fazer um experimento aqui com você. Olá. Sobe aqui porque aí embaixo ninguém vai te ver, não. Tô zoando, brincadeira. Não, brincadeira não, mas tudo bem. Gente, essa daí eu não vou comentar, não. Gente, eu tenho aqui, eita, ficou diferente agora. Eu tenho aqui um copo de água e um de suco de uva, tá? Apesar da minha mensagem ser da água para o vinho, eu não trouxe um vinho para você tomar hoje, viu? Ai, ai. Então eu vou fazer o seguinte, já que você está com a camisa branca, eu vou só derramar um pouquinho aqui em cima de você. Tô brincando, não é sobre isso não. Eu tenho aqui um copo de suco, de uva e de água, tá? É uma experiência muito difícil, gente. Assim, a pessoa tem que ser muito inteligente, viu, Tiaguinho? Tem que ser muito guiada pelo Espírito. E tem que ter um super paladar, tá? Você vai fechar o seu olho, os olhos, os dois, tá? Não é só um, não. E eu creio em você, hein? Não abre o olho, não. Gente, vou fazer o seguinte, é algo muito difícil, tá? Ele vai, com os olhos fechados, tomar um pouquinho de cada copo e ele precisa adivinhar se é suco de uva ou se é água. Tá bom? Tá, vamos lá, hein? Vou começar, vou embaralhar aqui na minha mão, pra você não saber qual que é. Não tá vendo não, né? É muito difícil. Não trapaceia, não. Vai lá, pega aqui esse copo. Toma um pouquinho. Não fala não, hein? Só toma. Não fala. E aí, é água ou suco de uva? Ele é esperto, gente. Olha só que inteligente, uma salva de palmas. Fecha o olho, menino. Agora toma outro aqui para ver. Talvez seja o mesmo. Eu tô te dando o mesmo. Será? Toma aí. E aí? É água. Pronto, gente. Obrigada, Tiaguinho. Ai, que experiência mais besta, né, pastora Priscila? Mas é para ser besta mesmo. Para eu te mostrar nessa noite que existe uma diferença gigantesca entre água e suco de vinho. Suco de vinho é ótimo. Entre água e suco de uva. A única semelhança que eu consigo ver entre os dois é que os dois são líquidos. Mas em relação ao sabor, existe alguma semelhança? Existe alguma semelhança entre suco de uva e água em relação ao sabor? São completamente diferentes? Amém. E na palavra de Deus, fala sobre essa transformação na nossa vida. Uma transformação que iria acontecer da água para o vinho. Eu quero começar lendo para vocês, na verdade não é lendo não. É contando a história. Lá no Novo Testamento, está lá em João, depois você pode anotar e ler na sua casa, do capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformação de água em... Não é em suco de uva, viu, gente? É transformação de água em vinho. Às vezes as pessoas falam, não, Jesus nunca ia incentivar a bebedeira. Óbvio que não. Mas nós precisamos ir além
do vinho. Nós precisamos entender que o vinho aqui representa algo. Ele é um simbolismo de algo muito mais profundo. Amém? Na palavra de Deus fala sobre a videira. Na palavra de Deus diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ele utiliza inúmeras vezes a videira como exemplo. E a videira, ela é nada mais, nada menos do que a árvore que produz a fruta para que seja feito o vinho ou o suco de uva. Amém? Amém? Então Jesus, ele logo no início ali do Novo Testamento, ele passa por uma cidade, ele vai para uma festa de casamento. E a mãe dele vira para ele e fala: olha, o vinho está acabando. E aí Jesus até responde para ela: minha mãe, fique quieta, ainda não está na hora de eu fazer o que é para eu fazer. Se você for ler depois, ele fala isso. Mas aí depois, Maria fala: não, gente, se prepare aí para fazer o que Jesus mandar. E aí Jesus fala: pegue esses barris aí de água, separa eles e vamos encher eles de água. E sabe de uma coisa? Esses barris, eles eram separados com água para que fosse usado para lavar os pés das pessoas. Toda vez que alguém entrasse em algum local, em uma festa, em uma casa, sempre existia esse ritual, amém? Ritual de lavar os pés. Lá todo mundo andava descalço, todo mundo andava com uma sandália rasteira que sujava os pés, o chão de barro, a rua toda empoeirada. Existia esse costume. E Jesus pegou mais ou menos 6 barris de mais ou menos 100 litros e pediu para eles encherem de água, uma água que não é filtrada, não é uma água para beber, não é uma água, não se compara com essa água aqui que o Tiaguinho tomou. Essa água aqui, ela faz bem para mim. Espero que seja realmente filtrada. Estou brincando. Tenho certeza que é. Mas a água que Jesus usou é uma água, aquela água suja. Aquela água que dá para você usar para limpar o quintal da sua casa. A mesma água que você usa para limpar o quintal da sua casa é a água que você usa para tomar? Não é. Jesus pegou essa água e falou: agora pegue o que sai de dentro desse barril e vai sair vinho. E ele deu esse vinho para aqueles homens que provavam o vinho, que cuidavam da festa, para eles provarem. E ele falou: nossa, como é que pode o noivo deixar o melhor vinho para o final da festa? Amados, essa história não é apenas uma historinha em quadrinhos para eu e você contarmos e acharmos: ai, que milagre mais bonito. Essa história, ela representa o milagre que aconteceu nas nossas vidas quando nós recebemos Jesus em nós. Amém? Olha só, Jesus estava falando para mim e para você através desse milagre. Ele estava falando: eu vou pegar a sua vida, que hoje pode ser uma vida insignificante, que pode ser uma vida desprezível, que pode ser uma vida que não tem valor, que está suja. E eu vou pegar a sua vida e eu vou transformar ela em algo valoroso, algo saboroso, algo que possa ser reconhecido por homens. Jesus fez isso nas nossas vidas, amados. O maior milagre que poderia existir foi a transformação das nossas vidas, da água para o vinho. E não é uma transformação exterior apenas, não é uma transformação superficial. Não, a transformação que ocorreu nessa festa e a transformação que aconteceu nas nossas vidas é uma transformação substancial, é uma transformação interna, é uma transformação muito forte interior. Amém? Lá em 2 Coríntios diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não é apenas uma nova criatura, mas você faz parte de uma nova criação que Deus tem para você. Amém? Deus tem uma vida nova para você. Uma vida que é muito melhor do que uma simples água sem sabor.
uma simples água. Amado, eu sei que a água tem o seu valor, a sua hora certa, mas nesse momento, nesse milagre, eu quero que você entenda que a água representa algo desprezível, algo que não tenha sabor. Mas a sua vida hoje, ela foi cheia, ela foi completa, ela foi, transbordante do sangue de Jesus. E esse sangue é a nova aliança no sangue dele. É a nova aliança que nós estamos hoje celebrando. Nós estamos hoje aqui falando sobre a Santa Ceia. Hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia de você celebrar o primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus realizou esse milagre terrenamente, Ele estava dizendo: o primeiro milagre que eu venho realizar não é apenas um milagre exterior, não é apenas um milagre de transformar água em vinho naturalmente, mas é o milagre de transformar vidas com propósitos. Jesus estava dizendo isso: olha, o milagre que eu vim fazer nessa terra é perdoar os pecados. O milagre que eu vim fazer nessa terra é te fazer uma nova criação. Lá em Marcos, coloca aí na tela, versículo 2, capítulo 2, verso 22. Fala assim: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Eu e o Jonas, a gente está assistindo um seriado, Game of Thrones. E quando eu li esse versículo, eu só lembrei do pessoal que tem aquele, tipo, eu não lembro o nome, é uma garrafinha antiga, que era feita realmente de pano, de couro, e eles tomavam tudo, água que tinha, eles colocavam dentro desse recipiente, e é esse recipiente que está sendo falado aqui nesse versículo, que está sendo falado aqui na Bíblia. É um recipiente de couro, e diz que quando nós colocamos um vinho novo em um recipiente velho, ele não vai aguentar e ele vai arrebentar. O que está sendo dito nessa história? O que está falando nesse versículo? Amado, Deus, Ele tem uma transformação para a sua vida. Ele tem uma nova vida para você, completa, que vai desde o seu interior até o seu exterior. Essa transformação é completa. Hoje, eu e você, nós sempre seremos um espírito. Você não é o seu corpo, você não é os seus pensamentos, você não é as suas vontades, você é um espírito. Na palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Ele é espírito. Então eu e você, nós precisamos entender que nós somos espírito. Amém? Então a primeira transformação que Jesus veio fazer nas nossas vidas é transformar o nosso espírito. Transformar o nosso espírito de um espírito corrupto, de um espírito caído, de um espírito cheio de falhas, para um espírito recriado. Um espírito novo, amado. E no instante que você recebe Jesus em seu coração, é instantâneo. É instantâneo. Você passa de um perdedor, de um condenado, de um pecador, para santo, para justo, para digno, para salvo, para saudável. Você não é mais um pobre pecador, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de doenças. Não, o seu espírito tem todo o poder de Deus dentro dele, um poder novo e recriado. E esse é o segundo ponto dessa noite. Eu quero explicar para vocês algo que o pastor Fragale falou durante o nosso congresso. Inclusive eu quero abrir um parênteses para falar sobre o livro dele. Eu comecei a ler o livro ontem. Deixa eu ver aqui, página que eu estou.
Já estou na página 71, gente, é uma leitura muito fácil. Eu comecei ontem, né? Muito fácil mesmo. E ele fala sobre a sua nova identidade. É basicamente um pouco do que eu estou falando aqui nessa noite. Amém? E esse livro, ele trouxe com ele como uma forma de abençoar o ministério dele, pela vinda dele aqui, sabe? E através da venda desses livros, nós estaremos abençoando tanto o ministério dele, como também ajudar a pagar o restante dos custos do Ramo Conference. Amém? Amém? Sabe que às vezes você não tem o costume de ler livros. Eu não tinha esse costume. Mas eu me esforcei e hoje eu posso dizer que eu consigo ler alguns livros durante o ano. Amém? É muito importante para o seu crescimento espiritual. Então eu quero te incentivar, compre esse livro, outros livros, não é só esse, temos outros livros ali, livros em outras livrarias. Amado, você precisa buscar ao Senhor. E pessoas se dedicaram anos da sua vida para aprender e conhecer mais a palavra, para te dar tudo mastigadinho. Né? Então, corre, compra, sabe? Busque ao Senhor, presenteie alguém. Ah, pastor, eu não sou de ler, eu vou comprar e não vou ler. Compre e abençoe a vida de alguém. Mas, mesmo assim, eu quero que você compre e leia também. Compre, leia e compre e dê para alguém, amém? E o pastor Fragalha, ele estava aqui e ele falou um pouco sobre a vida Zoe. Quantos lembram? Ele falou que a vida nova que Deus tem para nós, no original fala, essa palavra vida, no original é Zoe, que não é simplesmente uma vida, porque você e eu estamos vivos. Tem quantos milhões e bilhões de pessoas na Terra? São bilhões. E todos estão vivos, e todos vivem uma vida, todos têm uma vida, mas uns têm uma vida miserável, outros têm uma vida frustrada, outros têm uma vida de doença, outros têm uma vida de depressão, mas é uma vida. Então quando Deus na palavra fala, eu tenho uma vida para você, Ele não está falando simplesmente vida, porque nós já temos uma vida. Ele está falando, eu tenho uma vida nova para você. A minha vida, vida de Deus, a vida de Deus, amado, está disponível para você. Não é qualquer vida, não é uma vida normal, é a vida de Deus, a vida daquele que criou a terra, a vida daquele que formou todas as coisas. Soltou aqui. Está dentro de nós. Amém? E tem um versículo que fala sobre isso. Lá em João. Pode botar aí na tela. 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você que crê em Jesus, você que crê em Jesus, você não será condenado. Está escrito na palavra, amado. Você já passou da morte para a vida. Você não vai passar um dia da morte para a vida. Você no dia que recebe e reconhece Jesus no seu coração, você passa da morte para a vida. Isso fala tanto de uma morte terrena, no sentido de uma vida que não tem valor, uma vida que representa aquela água, como também fala de uma morte espiritual, que nos condena eternamente para o lago de fogo. E eu quero te falar algo nessa noite. Eu quero abrir um parênteses para dizer, mas pastora, então você está dizendo que quando eu recebo Jesus, eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida dentro de mim, mas eu continuo fazendo algumas coisas que eu fazia antes. Eu continuo andando, não consegui largar algumas coisas, pastora. Mas eu quero te dizer, nessa noite, que
O novo nascimento é um evento na sua vida, é um momento específico na sua vida, mas a transformação, ela é um processo. Ela é um processo que começa no dia que você recebe Jesus, até o dia em que nós formos arrebatados. Você sabe que quando você recebe Jesus, você passa da categoria de pecador para a categoria de santo? Como disse o pastor Fragale, você não é pecador, era pecador, porque você pecou. Nós herdamos essa condição de pecadores, porque Adão pecou no Éden. E na palavra, quando nós estudamos, diz que esse Adão é o primeiro Adão. Amados, se nós fomos considerados pecadores por causa do erro de Adão, por causa do pecado de Adão, assim também nós fomos justificados por causa do acerto de Jesus. Jesus é o segundo Adão. Ele representa a única pessoa nesse mundo, nessa terra, que seria capaz de cumprir a lei, que seria capaz de ser santo, 100%. E Ele conquistou essa condição para mim e para você. A condição de sermos santos e justos não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. A condição de nós sermos santos e justos depende do que Jesus fez. Mas, contudo, todavia e entretanto, a santificação existe ainda nas nossas vidas. Priscila, eu não estou entendendo. A gente é santo, mas a gente está sendo santificado. Que história louca é essa? Eu quero dar um exemplo para vocês. Quantos aqui já são casados? A maioria, então vocês vão me entender. Antes de você casar, você era solteiro. Ótima conclusão. E como solteiro, você tinha uma vida de solteiro. Você talvez vivia na casa do seu papai, da sua mamãe, e a sua mãe lavava a sua roupa, cozinhava para você. Eita glória, que saudade, né? Você, homem que era solteiro, você tinha, né, a sua liberdade 100%. Você ia para onde você queria, você mulher, você fazia o que você queria, a hora que você queria. Você vivia uma vida de solteiro. Só que chega o dia do casamento. O dia do casamento é um evento. No dia do casamento você chega lá e se casa no civil e religiosamente. E você assina documentos, bota o anel no dedo, ora, dá o beijo e pronto. Vocês estão casados. O seu status, a sua condição passou de solteiro para casado. Só que você viveu, vamos supor, 25, 30 anos de uma vida de solteiro. E do dia para a noite você se torna uma pessoa casada. No outro dia, depois que passa a lua de mel, porque na lua de mel a gente, né, coisa boa. Mas depois que passa a lua de mel, que você volta para casa e que você começa a viver a rotina de casado, você começa a se deparar com essa realidade diferente. E talvez você continue agindo como solteiro. Talvez você, marido, continue, eu vou sair ali, não fala para a esposa, não dá... Aí Deus está falando, hein? Não dá um aviso, não fala o que está acontecendo, né? Às vezes você, mulher, está lá esperando para fazerem a comida para você, mas você não está mais na casa dos seus pais, você não é mais solteiro, você se casou. Só que talvez você ainda está agindo como O fato de você agir como um solteiro te faz se tornar novamente solteiro? Eu vou repetir, o fato de você casado continuar agindo como solteiro te faz solteiro novamente? Pode te fazer divorciado, mas não solteiro.
Ai, Jesus. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? O seu status foi mudado de solteiro para casado. O que você faz no casamento como solteiro ou como casado não vai mudar a sua condição de casado. Vocês entenderam? Da mesma forma, quando você recebe Jesus, o sacrifício dele por você, você é transformado de um status de pecador para um status de santo. Amém? Nesse dia, nesse exato momento que você recebe Jesus. Só que a transformação, o que nós vamos fazer como santos, até você se acostumar a essa realidade de santo, leva um tempo, amado. Eu posso te dizer que depois de 9 anos de casado, que nós vamos fazer agora em dezembro, eu finalmente aprendi a ser uma pessoa casada. Ai, ai. Mas leva um tempo. Não é um dia, não é um mês. Cada um vai levar um tempo. Alguns demoram mais tempo para se adaptar à vida de casado, à vida de santo, à vida que Deus tem para você. Outros demoram um pouco mais de tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então a vida Zoe, a vida de Deus, ela entrou de uma vez em você. E tudo que vem com ela é um pacote. Mas a transformação que está lá em Romanos, ela é um processo. Ela é um processo e nós não podemos desistir desse processo. O pastor Faragalli falou também, está recente, né, gente? A gente tem que ir lembrando. Ele falou da metamorfose, da borboleta. Ela primeiro é uma lagarta. E como lagarta, ela vive como lagarta. E depois que ela entra naquele casulo, ele diz que ela se dissolve e forma-se um novo líquido lá dentro. É a nova vida de Deus sendo formada. E quando quebra aquele casulo, sai uma nova criatura. Não sai mais uma lagarta, sai uma borboleta. Inclusive o DNA daquele animal não é mais um DNA de lagarto, é um DNA de borboleta. O seu DNA foi transformado, foi recriado, amado. Você agora tem um novo DNA. E você precisa olhar para esse DNA e dizer: eu sou santa, eu sou justa. Ele conquistou isso para mim. Quando você estiver olhando para isso, quando você parar de ter uma consciência de pecado, quando você parar de ter uma consciência: ai, eu erro, ai, eu não presto, ai, eu não vou conseguir, ai, eu não vou avançar. Enquanto você olhar para os seus erros, enquanto você olhar para o que não está dando certo, você não vai avançar, você só vai regredir. Mas quando você olhar para dentro e lembrar que você tem a vida Zoe, a vida de Deus dentro de você, você pode dizer: eu sou santo, então eu vivo como santo. Eu sou justo, então eu vivo como justo. Aleluia! Você pode se alegrar no Senhor nessa noite. Amado, não existe presente maior. Eu quero te falar, sabe? Você que está tendo dificuldade de largar a vida de solteiro, não desista. Não desista. E não olhe para o pecado, olhe para a justiça.